Bom dia! Vamos começar mais um devocional. Vamos ler no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aleluia, Deus é bom, né? E não existe dor sem propósito, nem propósito sem dor. O desconforto que você sente agora já faz parte das histórias que você vai contar quando chegar no objetivo que Deus ele preparou você. E é o desconforto do processo que nos faz contemplar a beleza do propósito, não é verdade? Imagine se a gente fosse direto para a linha de chegada, num piscar de olhos, sem aprendizado, sem superação, sem história. Nós a gente nem sequer daríamos valor àquela posição que a gente chegou, né? Mas quando a gente batalha para chegar, quando a gente luta, quando a gente passa pelo aquele propósito, pelaquela provação, quando nós temos calo nas mãos, suor no chão, história de muitas lágrimas que foram derramadas ali escondidas, muitas noites viradas, a vitória tem um valor muito maior, muito mais importante e sublime, não é verdade? Já pensou se quantas histórias na Bíblia, né, a gente vê, se eles não tivessem, se José não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou, né? Não teria uma história para contar, né? Não teria esse lindo testemunho que é a história de José. É uma das histórias mais lindas que eu acho, sabe, da Bíblia. Porque José nos ensina a não desistir, né? Por mais que seja difícil a situação. José ele foi vendido pelos seus irmãos, mas mesmo assim ele não desistiu, né? Mesmo assim José ele não desistiu e a Deus ele adorou. Ali ele foi vendido, né, como escravo, mas ele foi fiel a Deus. Foi preso injustamente e mesmo assim ele sendo preso, ele foi fiel a Deus, né? A gente vê que muitas pessoas, muitas histórias na Bíblia, muitas pessoas passaram por situações terríveis, né? Mas isso fez com que elas tornassem mais fortes. E é assim na nossa vida. Tudo que a gente passa tem um propósito, né? É para nos fortalecer, para nos fazer crescer, né? E ter testemunho para contar para outras pessoas, né? Porque já pensou se na nossa vida não tivessem histórias de outras pessoas, superação de outras pessoas para contar, né, para compartilhar. E essas histórias, né, esses testemunhos aumentam a nossa fé, né? Então é por isso que muitas vezes nós somos provados, assim como o ouro é provado pelo fogo. Nós somos provados, Deus nos coloca à prova, né, para sermos aprovados. Não é para Deus ele quer mostrar para nós mesmos, que nós podemos ser aprovados, né? Então Deus ele faz assim, Deus ele nos aprova para sermos aprovados. E todo mundo passa por provações, né? Todo mundo passa pelas provações. Mas temos que saber que a aprovação produz, como está escrito aqui, né?
A aprovação produz fé, e a fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então tudo isso, né, faz com que a gente se torne maduro, né, nos torne íntegros. Deus, ele sabe de todas as coisas, e uma palavra que eu amo é que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não importa se sejam coisas ruins, coisas boas, mas todas elas cooperam para aquilo que Deus, ele quer fazer na nossa vida, né? Cada dificuldade é uma oportunidade para crescer e se aproximar mais ainda de Deus, né, do Senhor. É no momento em que nós nos sentimos fracos, incapazes e perdidos, né? Incapazes e perdidos, que Ele nos molda. Deus, ele nos fortalece e nos ensina a confiar nele. Essas lutas diárias que nós passamos, né, por mais dolorosas que elas sejam, elas estão nos lapidando, né, nos fazendo crescer, lapidando o nosso caráter, preparando você e eu para um futuro que vai muito, muito além do que eu e do que você imagina, né? Por isso nós devemos abraçar o processo com coragem, sabendo que cada passo difícil é um passo a mais em direção ao propósito que Deus, ele desenhou para mim e para a sua vida. Então, que nós venhamos amar os desafios da nossa jornada, né? Que nós venhamos desenvolver admiração pela nossa história, porque muitas pessoas querem ter histórias de superação sem superar nada. Então, que nós venhamos ser gratos pelos desafios, pelo desconforto, porque tudo isso é história para você e para mim contar quando chegar ao nosso destino final, né? Tem uma frase que diz que a adversidade é o fogo que refina o ouro da fé. Então é isso, que nós venhamos entender que tudo que nós passamos aqui na Terra é para nos fortalecer, para nos fazer crescer, né? Tudo que nós passamos coopera para o nosso bem, produz mais fé para nós e perseverança. Então esse foi o devocional de hoje. Que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu fico muito agradecida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.